Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos dar início ao estudo de progressão geométrica PG. Nós vamos falar sobre definição, classificação e fórmula do termo geral. Progressão geométrica. Definição. Progressão geométrica PG é uma sequência na qual cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado de uma constante. Esta constante recebe o nome de razão Q da PG. Então, para nós termos uma PG, nós temos que ter uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo vai ser exatamente igual ao seu termo anterior multiplicado por uma razão que é chamado, na verdade, aqui Q, que vai ser uma constante, ok? Bom, exemplos aqui então de progressão geométrica. Aqui eu tenho uma PG, que ela é crescente. Você vai perceber aqui que a razão dela aqui é Q igual a 3. Se você pegar o primeiro termo aqui, que é 5, e multiplicar por 3, vai dar 15. Que por suas vezes multiplicado por 3, vai dar 45. Que multiplicado por 3, vai dar aqui 135. Então aqui eu tenho uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo é exatamente o anterior multiplicado por uma razão Q. E aí você vai ver que essa sequência numérica aqui, ela está crescendo. Então aqui eu tenho uma PG, que ela é, na verdade, uma PG crescente. O nosso segundo exemplo, você vai ver também aqui que eu tenho uma PG e que ela vai ser classificada como crescente, tá? E você vai ver que a razão dela aqui é igual a meio. Então vamos analisar agora aqui, O primeiro termo, é menos 40. Se eu multiplicar menos 40 por meio, eu vou estar pegando a metade. Eu vou obter, na verdade, então, aqui menos 20. Menos 20 vezes meio, eu vou ter que, na verdade, aqui menos 10. Vezes meio, eu vou ter que, na verdade, menos 5. Então, se você pensar aqui, nesses números negativos como uma dívida, você pode perceber aqui, que a sua dívida, ela está diminuindo. Ou seja, ela está ficando cada vez aqui pela metade. Então, ou seja, eu tenho aqui uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo é exatamente igual ao termo anterior multiplicado por meio. Ou seja, eu estou sempre pegando a metade do termo anterior, tá? Então, como essa dívida minha aqui ela está diminuindo, eu tenho então aqui uma PG, na verdade, classificada como crescente. Terceiro exemplo, eu tenho aqui uma PG que ela vai ser classificada para mim como constante. A razão dela aqui é igual a 1. Então, se você pegar aqui, 3 vezes 1 vai dar 3, vezes 1 vai dar 3, que vezes 1 vai dar 3. Então, cada termo a partir do segundo é exatamente o anterior multiplicado pela razão, que nesse caso aqui vai dar 1. E aí você perceba aqui, que a nossa PG, ela tem aqui todos os termos aqui iguais. Então, ela é classificada aqui como uma PG constante. A razão dela aqui é igual a 1. Nosso próximo exemplo, eu tenho agora aqui uma PG decrescente, de razão igual a 1/4. Então, vamos analisar aqui, primeiro termo, 256, que multiplicado aqui por 1/4, eu estou pegando 256 e dividindo por 4. Vou obter aqui, então, 64. Que vezes 1/4, eu vou obter 16. Que vezes 1/4, eu vou obter aqui, na verdade, 4. Então, perceba que eu tenho aqui uma sequência numérica de termos positivos, ok? Que eu estou multiplicando cada termo aqui por 1/4. Então, se eu pensar que esses números aqui é um saldo positivo, perceba que o meu saldo positivo ele está ficando cada vez aqui menor. Então, na verdade, é uma sequência numérica, é uma PG, porque cada termo a partir do segundo é exatamente o anterior multiplicado pela razão aqui, que é 1/4. E nesse caso aqui, ela é classificada, na verdade, como decrescente. Nosso próximo exemplo. Eu tenho uma PG aqui, que ela tem termos aqui negativos. Ela vai ser classificada decrescente, por quê? Vamos analisar aqui, a razão dela é Q igual a 3.
Então, eu vou pegar aqui o primeiro termo, ó, menos 4, e vou multiplicar por 3. Vou obter aqui menos 12. Que multiplicado por 3, eu vou obter aqui, na verdade, aqui menos 36. Então, perceba, ó, que esse número negativo aqui, 4, ele está ficando cada vez mais negativo. Então, tem 4 negativo, 12 negativo, menos 36. Então, na verdade, aqui ó, eu tenho uma sequência numérica que é uma PG, porque cada termo a partir do segundo é exatamente o anterior multiplicado por uma razão, tá? E aí, na verdade, aqui você vai ver aqui que eu obtive aqui, então, uma PG decrescente. Tem aqui o nosso último caso aqui que eu trago para nós, uma PG aqui chamada alternante. Você vai ver agora aqui que a razão dela é igual a menos 2. Então, eu vou pegar aqui ó, o número 2, que multiplicado por menos 2, eu vou obter aqui menos 4. Menos 4 vezes menos 2, menos com menos mais, 2 vezes 4, 8. 8 vezes menos 2, essa continha nossa aqui vai dar menos 16. Então, perceba ó, que pelo fato da minha razão ser negativa, ela vai começar a oscilar aqui, na verdade, o sinal. Como o primeiro termo é positivo, ela vai passar a ser negativo, depois positivo, depois negativo, e ela começa, na verdade, aqui, oscilar, na verdade, aqui o sinal, ok? Então, ela é chamada para mim aqui de PG alternante. Então, você tem que tomar cuidado agora aqui, ó, que para você classificar uma PG em crescente ou decrescente, constante ou alternante, você vai ter que levar em consideração, tá? O primeiro termo da sua PG, a razão da sua PG. Então, você vai ter que analisar aqui caso a caso, ok? Bom, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó. Classificação das progressões geométricas. As progressões geométricas podem ser classificadas de acordo com a sua razão Q em crescente. Uma PG é crescente quando a razão for maior do que 1 e os seus termos são positivos, ou então, se a nossa razão tiver compreendida entre 0 e 1 e os seus termos forem negativos. E aí você vai perceber que, nesses casos, o nosso termo sucessor ele vai ser sempre maior que o nosso antecessor. Ou seja, o AN vai ser maior que o termo de AN-1, tá? Então, seja que, ó, se esse índice aqui, por exemplo, ó, for 2, você vai ver que esse índice aqui vai ser 2 menos 1, 1. Então, você vai ver aqui ó, que o seu A índice 2 é maior do que o A índice 1. Ou seja, o sucessor é maior do que o antecessor, ok? Bom, ela pode ser classificada também aqui ó, como constante. Uma PG vai ser constante quando seus termos elementos são iguais, ou seja, quando a razão for igual a 1, ou então o primeiro termo e a razão forem iguais a 0. Aí, nesse caso aqui, você vai ter uma PG classificada aqui como constante. Ela também pode ser classificada como decrescente, tá? Quando que ela vai ser decrescente? Nós podemos ter aqui um caso ó, em que a razão vai estar compreendida entre 0 e 1 e os termos são positivos. Ou então, você pode ter que a razão maior do que 1 e os termos da nossa PG, na verdade, serem negativos. Aí você vai perceber que, nesses casos, o sucessor é menor que o seu antecessor. Isso é, o A índice N é menor do que o A índice N menos 1. Por exemplo, aqui, ó, se você falar que o N, por exemplo, aqui, ó, seja igual a 3 e substituir aqui, ó, vai ficar A índice 3, que é menor que A índice 3 menos 1, 2. Então, você vai ter que o seu A3 aqui, ó, ele é, na verdade, aqui menor do que o nosso A2. Ou seja, o A2 é maior do que o A3. Aí você vai ter uma PG aqui decrescente, ok? E aqui você pode ter aqui uma PG alternante, também conhecida como oscilante. Ela vai ser alternante ou oscilante quando a sua razão for menor do que 0. Ou seja, você vai ver que os seus termos elementos, eles vão alterar o sinal.
se começar com positivo, o próximo vai ser negativo. Ou então, se ela começar pelo negativo, o próximo vai ser positivo. Ela vai ficar oscilando, então, na verdade, o sinal. Ok? Bom, estacionária. É importante saber também aqui esse nome, tá? Uma PG é estacionária quando o nosso A1 é diferente de zero e a razão é igual a zero. Então, vou pegar um exemplozinho aqui, que, ó, eu vou pegar aqui uma PG aqui, ó, que o primeiro termo é igual a 2. E a nossa razão aqui, ó, é igual a zero. Então, 2 vezes zero, eu vou obter aqui zero. 0 vezes zero, zero. 0 vezes zero, zero. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Ela começa aqui ó, com A1 igual a 2 e, de repente, que ela começa todos os termos aqui iguais a zero. Então, uma PG estacionária, quando o primeiro termo aqui ó, ele for o seu A1 diferente de zero e os demais termos aqui forem iguais a zero, pelo fato que da nossa razão aqui ser igual a zero. Então, ela é classificada como estacionária. Bom, vamos falar aqui agora ó, do termo geral da progressão geométrica. O termo geral de uma PG é uma expressão que nos permite encontrar qualquer termo de uma PG conhecendo apenas o primeiro termo A1 e sua razão Q. Então vamos lá. Considere a PG de razão Q representada a seguir. Então tem aqui ó, A índice 1, A índice 2, A índice 3, reticências, A índice N-1, A índice N, para todo N pertencente aos naturais positivos. Então o que acontece agora aqui? Olha, eu quero escrever o A2, o A3, o AN-1, o AN em função do primeiro termo e da nossa razão. Então a brincadeira que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, o A1, ele já é o próprio A1. Agora, como é que eu chego aqui no meu A2? Ó? Para nós obtermos o A2, a definição fala o seguinte, ó, uma sequência numérica é uma PG, onde cada termo a partir do segundo é exatamente o anterior, nesse caso aqui, ó, o A1, multiplicado de uma razão. Então perceba ó, que eu consegui escrever o A2 em função de A1 vezes Q. Agora, ó, eu vou chegar aqui ó, e vou fazer agora a continha aqui para o A3. Ó. A índice 3 vai ser igual a quem? O anterior, que é A índice 2, vezes a razão. Mas perceba aqui agora ó, que eu já descobri quem é o meu A2. Se você olhar aqui, ó, nessa primeira caixinha aqui, ó, eu sei que o meu A2 ele é exatamente igual a A1 vezes Q, que multiplica agora aqui o meu Q. Ó. Então, a conclusão que eu tiro daqui é que o A índice 3 vai ser igual a A índice 1, Q vezes Q. Nós vamos obter aqui Q ao quadrado. Vamos fazer aqui mais um. Ó. O próximo agora aqui do A3 ó, seria o A índice 4, que vai ser igual ao anterior, que é A índice 3, vezes Q. Agora perceba ó, que eu quero escrever em função de A1 e Q. Aqui eu tenho um A3 aqui de intruso, ó. Mas perceba ó, que eu já sei quanto que vale aqui o meu A3. Então, aonde está escrito o A3 aqui agora, ó, eu vou substituir A1 vezes Q ao quadrado, que multiplica agora aqui Q. Então, ó, eu posso escrever que o A índice 4 é exatamente igual a A índice 1, Q ao quadrado que multiplica Q, eu vou obter aqui Q elevado ao cubo. Então, eu espero aqui ó, que você já tenha aqui compreendido o que está acontecendo aqui. Ó. Perceba aqui o seguinte, ó, quando você começa aqui a comparar, ó, olha só, aqui você tem índice 3, índice 1 com índice 2. Índice 4, índice 1 e aqui o expoente, na verdade, 3, né? Índice 3, índice 1 e expoente 2. Aqui, ó, você tem índice 2, índice 1 e quando aqui não tem nada, o expoente aqui é 1.
Então, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, ó. O índice que aparece aqui, ó, é exatamente igual à soma desse índice com esse expoente. Então, aqui, ó, índice 3 é o índice 1 somado com o expoente 2. O índice 4 é o índice 1 somado aqui com o expoente 3. Então, em outras palavras aqui, ó, se fosse para eu escrever aqui agora, ó, o A índice 5, eu teria que escrever aqui, ó, A índice 1, que multiplica quê? Como aqui eu tenho o índice 5 e aqui eu tenho o índice 1, para 5 unidades, tá? Ó, eu tenho aqui uma, faltam 4. Então, vou chegar aqui e colocar aqui, ó, o expoente 4. Então, através aqui de uma recorrência, ó, o que nós acabamos de fazer aqui é o seguinte, ó. O meu A2, A índice 2, é igual a índice 1, que multiplica Q elevado a 1. O A índice 3 é igual a A índice 1, que multiplica Q elevado ao quadrado. A índice 4 é igual a A índice 1, que multiplica Q elevado a 3, tá? Então, o expoente aqui do Q é o que falta aqui para completar, na verdade, o índice aqui que aparece aqui no primeiro termo. Então, através daqui, ó, eu posso escrever o seguinte, ó. Se eu buscar aqui uma recorrência, eu posso escrever que o A índice N é igual a A1, que multiplica Q. Perceba que esse índice aqui do primeiro membro, ó, ele é uma unidade menor, uma unidade maior do que aparece aqui no meu expoente aqui da minha razão. Ou seja, o expoente da razão é uma unidade menor do índice do primeiro termo. Então, como aqui eu tenho AN, aqui eu vou ter, na verdade, N elevado, Q elevado a N menos 1. Tá? Então, meu A índice N é igual a A índice 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Então, essa formulinha aqui que eu acabei de apresentar para você, ó, ela é chamada para mim aqui de fórmula do termo geral. Então, perceba, ó, que através dessa fórmula aqui do termo geral, eu consigo escrever qualquer termo em função do A1 e do Q. Por exemplo, quem que é o A índice 17? Aonde está escrito o N agora aqui, ó, eu vou colocar 17. Então, aqui vai ficar A índice 1, que multiplica Q. O N vale 17 menos 1. Então, o A índice 17 é igual a índice 1, que multiplica Q elevado a 16. E aí você pode perceber, ó, que 1 somado com 16, essa continha nossa aqui vai dar 17. Ok? Então, essa fórmula aqui é muito importante para a gente. Então, seja a PG de razão que eu tenho aqui minha PG, A índice 1, primeiro termo, A índice 2, segundo termo, A índice 3, terceiro termo, A índice N menos 1 é o penúltimo termo, e o A índice N é chamado termo geral ou último termo. Então, a quantidade de termos que eu tenho aqui, ó, é igual a N. E aí eu posso escrever que o A índice N é igual a A1, que multiplica Q elevado a menos 1. Agora vamos entender quem que é cada um aqui, ó. O A índice 1, ele é chamado de primeiro termo. Tá aqui, ó. O Q é chamado razão. Então, esse Q aqui é a razão. Para você achar a razão, basta você pegar aqui, ó, qualquer termo a partir do segundo e dividir pelo seu antecessor. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar o A2, eu vou ter que dividir por A1. Ou então, se eu pegar aqui o A3, ó, eu vou ter que dividir por A2. Então, na verdade, a razão é sempre o termo da frente dividido pelo seu antecessor. Então, poderia escrever aqui, ó, A índice N dividido por A índice N menos 1. Ok? O N, ele é chamado número de termos, é a quantidade de termos que tem aqui na nossa PG, tá? Então, tomar cuidado aqui que geralmente os exercícios, essa informação aqui não vai vir explicitamente, tá? Então, cuidado aqui com isso aqui, ó. Muito cuidado quando for ler os seus exercícios. A índice N, comentei, ele é chamado de termo geral ou então ele é o último termo. Então, é muito importante aqui você conhecer aqui essa formulinha
e saber, na verdade, aplicar. Tá? Então, por exemplo, aqui, olha, se você quer achar, por exemplo, aqui, olha, o A1, você tem que ter o AN, tem que ter o N e tem que ter a razão. Aí você consegue, na verdade, aqui achar o A1, tá? Ah, não, eu quero achar, por exemplo, aqui, ó, o N. Então, para você achar o N, você tem que ter o A índice N, o A1 e tem que ter a razão. Então, toma muito cuidado com isso aqui, tá? Essa formulinha aqui, ó, ela nos possibilita escrever qualquer termo da PG em função do primeiro termo e a sua razão, tá? Tem que ficar claro isso aqui pra gente. Então, estou lembrando você aqui, ó. A fórmula do termo geral de uma PG permite obter qualquer termo da PG em função de A1 e Q, ok? Então, muito cuidado e muita atenção aí quando você for resolver os seus exercícios. Bom, aqui, ó, vou trazer aqui uma pequena observação aqui para nós, tá bom? Então, vamos lá. Se eu quiser achar aqui, por exemplo, ó, o A5, eu comentei com você, ó, aonde tem N aqui, ó, você vai colocar 5. Então, o A5 é igual a A1 que multiplica Q elevado a 4, ok? Se você quiser achar, por exemplo, aqui, ó, o A índice 8, essa continha aqui vai ser A1 que multiplica Q elevado a 7, tá? A índice 13, essa continha aqui vai ser A índice 1 que multiplica Q elevado a 12, ok? Bom, você pode também aqui, ó, escrever da seguinte forma. Aqui, ó. Vamos supor que você queira encontrar aqui, ó, o A8. Você pode falar para mim aqui, ó, que o A8 ele vai ser igual, por exemplo, aqui, ó, a A5. Perceba, ó, que eu não comecei aqui pelo A índice 1. Eu coloquei aqui A índice 5, que multiplica Q. Como aqui eu quero achar o A índice 8, e aqui eu coloquei A índice 5, para você chegar no 8, aqui na verdade faltam 3. Então eu posso escrever o A índice 8 de duas maneiras, como sendo A índice 1 que multiplica Q elevado a 7, ou então A índice 5 que multiplica Q elevado a 3. O que eu vou fazer agora aqui, ó, para te mostrar que está certo? A índice 8. Quem que é o A índice 5? Eu escrevi ele aqui, ó. O A índice 5 é o A índice 1 vezes Q elevado a 4, vezes agora aqui Q elevado a 3. E aí você vai ver que o A índice 8 é igual a A índice 1, repete a base, Q elevado a 4 vezes Q elevado a 3, repete a base e soma-se os expoentes. Aí você vai chegar exatamente no A índice 8, ok? Então, assim, ó, é mais comum você escrever em função de A1 e Q, tá? Mas é importante você ter acompanhado isso aqui, ó. A índice 17 é igual a índice 1, que multiplica Q elevado a 16. Tá certinho isso aqui, ó. Ah, não, professor, eu quero escrever de outra forma. De que forma? A 17 é igual, por exemplo, eu quero escrever aqui, ó, A índice 8. Se você colocou aqui A índice 8, ó, vezes 17 menos 8, essa continha nossa aqui vai dar 9. Então, você vai colocar aqui, ó, A17 é igual a A índice 8, que multiplica Q elevado a 9, tá? Pode escrever de diversas maneiras. Aqui, ó, A índice 2, que multiplica Q. Como aqui é 17, aqui você colocou 2, você vai chegar aqui e vai escrever aqui 15, porque 2 com 15 dá 17, ok? Então é útil isso aqui, pode ser que você vai precisar disso aqui para resolver aqui algum exercício, ok? Espero aí que você tenha acompanhado aqui o conteúdo apresentado. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Bons estudos, tchau, tchau.